Vamos lá, vamos continuar. O Jared Goff tem dados interessantes quando se trata de pocket limpo, ou seja, sem pressão. Aliás, né, o primeiro jogo Lions e Packers, Goff foi um bom quarterback, enquanto o nosso, diga-se de passagem, estava pior do que Calouro se bobear, mas tudo bem. Águas passadas. Passou. Ele é o terceiro QB com mais touchdowns, segundo maior rating da NFL, com 115,5 e o sétimo em passe completo para TD. Porém, temos uma curiosidade aqui, hein? Em jogos com menos de 40 graus, ou seja, aproximadamente 4,5 graus Celsius, Goff lançou 10 touchdowns e 7 interceptações. A previsão de Green Bay é para menos 5 graus Celsius no domingo. Como a defesa dos Packers pode parar o Jared Goff desses dados e sair com a vitória em casa? Jéssica, como é que a gente faz para parar o Goff? Pressão, mas aí essa é a questão, né? Será que a nossa defesa vai conseguir fazer essa pressão? Porque a gente vem batendo tanto na tecla, né, de uns tempos para cá, que a gente vem numa inconstância, porque a gente não tem um coordenador defensivo, né? A gente tem um energúmeno lá, que eu nem citarei o nome dele. E então, assim, a gente vem de jogos muito ruins, a gente de repente vem de uma sequência de jogos bons, né, cedendo poucos pontos. Então, assim, eu sinceramente eu não sei o que esperar nesse jogo. Se vai ser mais um jogo onde vai funcionar tudo como funcionou contra o Vikings, onde tudo funcionou, né? Special Teams funcionou, defesa funcionou, ataque, tudo funcionou bem. Ou se vai ser mais um jogo onde a gente, no último minuto, a gente vai ganhar por algum milagre ou por alguma jogada que ninguém estava esperando, né? E agora, se tratando do Goff e vendo esses dados super curiosos das 7 interceptações, claramente é um QB que não gosta de frio. Então, assim, a gente reza para que esteja muito frio nesse dia e o Goff lance, assim, no mínimo umas 3 interceptações para o nosso cornerback lindo, maravilhoso, interceptar ele e levar para casa a bola, se ele quiser. Porque fora isso, eu não coloco nenhuma... Não é que eu não coloco nenhuma esperança, mas eu sou mais realista, né? A Lyra, se fosse, ela já tava assim, nossa defesa vai destruir, que não sei o quê. Só que se tratando do Packers e vindo dessa sequência não muito agradável, né, dessa inconstância que a gente tem, eu não sei qual a arma que a gente pode, assim, pensar para parar o Goff. Eu acho que é mais tentar zicar ele, né, para que ele não esteja num bom dia, do que, de fato, depender de alguma unidade nossa. Bom, Felipe, o que o Goff precisa fazer para vencer esse frio aí e colocar por terra esses dados que falam que no frio o negócio não anda muito bem? Olha, eu acho que ele precisa mudar o local do jogo. Porque a gente jogou contra o Carolina lá, o Panthers, estava um frio, acho que foi, se eu não me engano, estava entre o top 20 partidas mais frias da história do time deles, e ele não foi bem. Ele é da Califórnia, estudou na Califórnia, e ele é surfista, não adianta, o cara é do surf, o cara não é do norte, né? Então, eu acho que, querendo ou não, assim, é uma estatística engraçada, mas eu acho que tem muito a ver, sim. E o General Frio pode parar ele, com certeza. Mas a questão das pressões ali e tal, a nossa OL vem bem ajustada. A princípio, hoje, o Frank Ragnow, que é o center, não treinou, mas a tendência é ele jogar, então a OL pode estar completa, né? E aí, ele com tempo, jogando no play action, ele é um bom quarterback, ele chegou no Super Bowl assim, com aquele time do Sean McVay totalmente adaptado para ele, e eu sinto que a gente conseguiu adaptar o jogo dele, e tanto com a L boa, porque a L boa induz o time a correr mais com a bola, então induz o play action a dar certo. Na época do Stafford a gente não tinha L, não tinha jogo corrido, então acabava que a gente sofria muito Stafford, e passa, e é isso aí. Agora a gente tem um time com QB pior, vamos dizer assim, na minha opinião, ele é menos completo, mas ao mesmo tempo consegue induzir a defesa do Packers, e acredito que vai ser nessa parte do Goff, é o frio mesmo que pode atrapalhar ele. Bom, acho interessante quando não vou falar, Lai. Não, a apresentadora iludida que você fala diz: se a defesa do Packers jogar como jogou contra Minnesota, desculpa, gente, sinto muito por vocês. Kirk Cousins não é QB. Tá? Não vai dar, vai ser pressão. Kirk Cousins não é QB. Nisso a gente concorda, tá? Nisso tá tudo certo. Mas vai ser pressão e interceptação, sinto por vocês. Então, mas esse é o grande problema. Como eu falei, depender da nossa unidade de defesa, que é muito inconstante, não me passa uma certa tranquilidade, né? Eu estou convencida é que não foi Joe Barry que arrumou. Não, mas isso aí... Alguém arrumou. E eu acredito, assim, que se a defesa do Packers entrar como entrou contra Minnesota,
Porque, cara, uns caras que antes não davam tackle, que errava tudo, conseguiram taquear, conseguiram fazer pressão, conseguiram interceptar, conseguiram conter o jogo corrido. Tudo bem que tem essa suspeita aí que o Dalvin Cook não estava tão bem, mas, cara, a gente parou o Dalvin Cook. E a gente conseguiu, o Jair Alexander anulou o Jefferson, além de deixar ele, coitado, com enxaqueca pelo resto da semana, só pensando no grid do Jair. Então, assim, eu acho que se a defesa entrar com essa mentalidade, com essa postura, a gente tem grandes chances de parar esse ataque aí dos Lions. E o frio nos ajuda. Os nossos caras estão adaptados para o frio. Eu acho que o Goff ele pode tirar férias na Califórnia. Apesar de vou sentir falta do Lions, mas ele pode ficar à vontade se ele quiser tirar férias. Tirar férias antes, né? Vontade. Bom, Aaron Rodgers está longe da temporada de MVP que vimos ano passado, né? Contudo, ele ainda é o Aaron Rodgers, ou seja, podemos esperar tudo do QB do Packers. Temos um ataque que ainda não deu tudo do seu potencial, mas no último jogo viram Aaron Jones, como sempre, sendo mais acionado, né, com jogadas mais explosivas. A gente viu Aaron Rodgers enxergando Robert Tonyan. Ele viu um tight end, gente. Ele conseguiu perceber que ele tem um tight end. E aí, lançando pro Tonyan, e aí a gente teve um touchdown. Rodgers pode ser um diferencial sempre quando ele está em campo, mas qual seria a maneira mais concreta para matarmos o jogo de forma rápida, sem precisar de desespero e drama de novela mexicana, Jéssica? Como é que a gente faz para matar esse jogo logo de cara? Jogar pro alto e rezar. Mentira. Aquelas assim, aí agora o Felipe vai levar mesmo pro coração, né? Agora ele leva mesmo pro coração. Então, eu acho que se a gente conseguir dar mais funcionalidade e conseguir mais dinamismo nessas jogadas que a gente tem, né? A gente sabe que o Rodgers é um QB, assim, espetacular, que não está fazendo uma temporada de MVP, né? Tá longe de fazer uma temporada. Só que é como a gente já falou, né? O Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers. Então, ele tem muito, muito coelho na cartola, né? Então, ele pode, às vezes, fazer uma jogada que ele mesmo, a gente pode pegar os últimos jogos, né? Ele fez uma jogada pro Big Dog e ele simplesmente falou que nunca treinou isso. Então, ele simplesmente tirou, né, uma jogada, um drive que a gente achava que estava até perdido. Então, eu acho que se ele tiver inspirado, como ele estava contra o Vikings, né? E chamando mais as nossas corridas, né? Acionando mais o Aaron Jones, que tem sido peça fundamental do nosso ataque. E principalmente, né? Rezemos para que o Watson, Dobbs, né, os nossos hooks entrem bem. Eu acho que dá para a gente dar um dinamismo maior, né, para o nosso jogo e conseguir tentar, né, fazer com que a defesa do Lions não consiga parar essas jogadas. A gente vê que é uma defesa também que é uma defesa inconstante, né? É uma defesa de altos e baixos, né? E eu acho que a gente tem que explorar esses pontos fracos da defesa. Eu, se não me engano, não é uma defesa que para muito jogo corrido. Então, eu acho que a principal arma do Packers agora é acionar os nossos running backs, né? O Dillon, que é um excelente running back, que vai, assim, tratorando Deus e o mundo, levando no peito. A gente tem, por exemplo, o Lazard, que apesar de ser um wide receiver, que muita gente discorda, eu também, mas que consegue fazer bloqueios fundamentais e dar passagem, né? Abrir caminho para essas jogadas. Então, eu acho que vai depender muito do Rodgers estar inspirado. Né, se ele tiver um dia que ele realmente queira jogo, né? Porque muitos desses jogos o que me passou foi a falta de vontade do Rodgers em alguns jogos, né? A gente até comentou isso em outras lives. Então eu acho que vai depender tudo dele. Se ele conseguir colocar esse dinamismo em prática, eu acho que a gente pode pegar esse ponto fraco da defesa do Lions, que é a chamada, né? Que é a corrida, e tentar fazer isso a nossa maior chance. Felipe, como que o Lions faz para aproveitar essa temporada não tão inspirada de Aaron Rodgers? Olha, primeiramente, falando sobre a defesa do Lions, né? Então vamos começar pelos pontos fracos que tu acabou de comentar. A gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o primeiro jogo contra o Eagles, ganhou o segundo e depois a gente perdeu 5 jogos em sequência, né? A gente ficou nesses 5 jogos. Teve um 29-0 pro Patriots, teve jogos assim absurdos onde o maior problema, na minha opinião, estava nos linebackers, tá? E na secundária. A secundária teve algumas lesões, então, sem querendo, melhorou, porque os caras que entraram eram a maioria rookies ou do practice squad, então foi se adaptando, foram evoluindo e deu uma melhorada boa, mas não é uma secundária que se dê para confiar 100%, então acho que o Rodgers pode explorar bastante passes de média distância nas costas dos linebackers, só que quando a gente melhorou e ganhou os 3 jogos em sequência,
Aí a gente teve a derrota com o Bills, ganhou mais 3 e daí perdeu pro Panthers. A principal coisa da gente ter perdido pro Panthers foi os linebackers. Até eu não acredito que nem a DL, porque a DL tem pressionado bastante, tem parado as corridas quando vai no gap deles, no caso. Mas o que a gente mais deixou pecar no jogo contra o Carolina, que foi o que acabou com nós, foi as corridas. A gente teve mais de 300 jardas no primeiro tempo de jogo, levando de corrida, porque o nosso linebacker, o Anzalone, ele decidiu não jogar. Ele decidiu ficar atrás, os OL saíram pro segundo nível, ele decidiu ficar atrás dos caras em vez de fechar o gap dele. Então, assim como o Rogers precisa estar num dia inspirado, se o nosso corpo de linebackers, tanto o Malcolm Rodrigues quanto o Anzalone, chegarem lá e jogarem igual quando jogaram contra o Panthers, é pro Packers correr, mas olha, para uns 8 touchdowns, assim, fácil. O Rogers não vai precisar nem fazer nada, se jogarem igual contra o Panthers. Porque ali é o principal ponto fraco, assim, que é a coisa que pode ficar suscetível, né? Então, pro Packers ganhar fácil, tem que a corrida entrar, entendeu? Como tu disse, assim, é a principal. Se eles fizerem bem o trabalho de pulls, as OLs trabalharem bem, acho que, dependendo do nosso linebackers também, que todo jogador tem o seu dia e às vezes não tem o seu dia, eu acho que ali é o segredo da vitória do Packers, né? Vendo pelo lado nosso, assim, do lado ponto fraco nosso. Olha, Felipe, vou falar, não é só na sua defesa que tem gente que fica assistindo, não. Eu fui rever o jogo passado. Eu ia falar assim, eu pensei que o Felipe ia falar, o que você precisa fazer para vencer o Aaron Rodgers que não está inspirado? Pensei que ele ia falar a mesma coisa do primeiro jogo. Graças a Deus você não falou isso. Porque no primeiro jogo, o Aaron Rodgers, ele só lançou interceptação para a defesa do Lions. Ele deu aquelas interceptações para começar. Então, assim, eu acredito que se a gente tiver com o Aaron Rodgers humilde, como nós estamos hoje, porque o Aaron Rodgers de hoje é humilde, que segue o plano de jogo. Porque o Aaron Rodgers do jogo contra o Lions é o cara que porque queria viver do passe. Ele não tá calibrado, a gente já discutiu a questão de que ele tinha muito conforto com o Adams pegava onde ele jogava, ele tinha entrosamento com o Adams, na primeira leitura era Adams, na segunda era Adams, enfim. Então, hoje eu acredito que a gente tem um Aaron Rodgers humilde, para seguir o plano de jogo, para entender, ele já reconheceu que ele não está jogando tão bem, tanto que, assim, a vitória dos Packers contra os Vikings partiu primeiro da defesa e do Special Teams para depois do ataque. Quem marcou primeiro foi o Special Teams, depois a defesa marcou, e aí a gente tem o Savage, que no jogo contra o Lions ficou assistindo o segundo touchdown. Totalmente. Se não me engano, que eu fui procurando. Ele para e só olha para o recebedor, mas que resolveu jogar no jogo passado. Então, assim, eu acho que se for o Aaron Rodgers humilde para o jogo, a gente tem chance de jogar. Se o Aaron Rodgers não ficar forçando e tentando fazer coisas mirabolantes, porque, tudo bem, a gente sabe que ele é o cara que tem braço bom, que ele é um ótimo quarterback, mas ele não está com precisão e ele ainda não tem total entrosamento com os recebedores, além daquele playbook criptografado dele, né? Que já é um outro problema. Então, acho que nesse caso aí, ó, se for um Aaron Rodgers humilde, a gente tá bem. Bom, eu acho assim, se o LaFleur estiver vendo a gente, né? Espero que ele esteja lá no conforto da casa dele, nos ouvindo. Eu acho que é essa tática, gente. É correr. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que explorar o que é ponto fraco. Então, se o ponto fraco do Lions é justamente a corrida, então vamos meter corrida. Vamos esquecer de ficar lançando bola em profundidade. Então, vamos acionar o Jones, o Dillon e vamos fazer esse povo correr. Porque, assim, se a gente tiver uma atuação do ataque nesse jogo agora, como foi no jogo contra o Vikings, a gente vai ficar tranquilo, né? A gente vai perder se isso acontecer, se a corrida entrar. Se a gente perder, a gente vai perder, assim, por bobeira nossa, né? Não por algo que a gente não tenha feito. Então, eu espero, sinceramente, que eles estejam pensando nisso, né? Então, infelizmente, a gente tem que se vangloriar em cima da fraqueza do time alheio, né? Apesar de a gente levar o Lions no coração, né? Mas é isso, fazer o quê, né? Negócios são negócios.